Olá, crianças, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que bem, hein? Então, a tia tá passando aqui mais uma vez para que a gente possa ter mais um bate-papo, ter mais um dia de aula, mais um dia de aprendizado da palavra do Senhor, tá certo? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar para agradecer a Deus por este momento, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos na tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender mais um pouco da tua palavra. Quero te pedir, Senhor, que acampe teus anjos ao nosso redor, que o Senhor possa vir guardando o nosso coração, protegendo o nosso lar, a nossa família. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que a gente venha aprender mais um pouco da tua palavra, é o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos para a lição número 10, cujo título da lição é O Amigo que Traiu. E nós vamos abrir a nossa Bíblia. Quem é que está aí com a sua Bíblia? Abra aí no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Que diz assim: Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Prestaram atenção? A tia vai ler mais uma vez. Mas a vós, a que ouvis, eu digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Vocês sabiam que aqui na palavra do Senhor está dizendo que a gente deve amar aos nossos inimigos e aquelas pessoas que nos aborrecem. A gente não é para amar apenas aquelas pessoas, nossos amigos, os nossos familiares, aquelas pessoas que são legais com a gente. Nós devemos amar a todos, aquelas pessoas que nos fazem mal, aquelas pessoas que nos odeiam, aquelas pessoas que nos xingam, aquelas pessoas que chamam palavrão com a gente. Elas estão certas? Não, elas não estão agindo certo. Mas você sabia que a gente, como cristão, devemos seguir os passos de Jesus? Ser cristão é ser como Cristo. Então eu e você, como cristão, não devemos agir dessa forma. Então é por isso que a gente não pode ter no nosso coração uma palavra chamada vingança. Se alguém agir errado comigo e com você, nós devemos agir diferente. Sabe como é que a gente sabe como deveríamos agir? A gente tem que pensar assim: se alguém fez mal a gente, será que Jesus faria dessa mesma forma? Então, se eu e você colocarmos na nossa cabeça que a gente tem que agir assim como Jesus agiria, eu tenho certeza que você vai tomar a decisão certa. Então, hoje nós vamos falar sobre um amigo que traiu. E os amigos traem, tia? Traem. Os amigos traem. Infelizmente, as pessoas que nos traem, que nos decepcionam, nos deixam tristes, são aquelas pessoas mais próximas de nós, às vezes algum familiar, algum coleguinha. Mas e aí, tia, como é que pode uma pessoa fazer isso? Infelizmente acontece, nós seres humanos temos uma fraqueza, não somos perfeitos. E como seres imperfeitos, nós cometemos erros sim. Então hoje eu vou falar para vocês sobre um amigo íntimo de Jesus, que esse amigo de Jesus, ele sempre, caminhava com Jesus, por onde Jesus passava, por onde Jesus ia, Judas também ia com ele. Esse amigo de Jesus abraçava Jesus. Esse amigo de Jesus apertava sua mão. Esse amigo de Jesus, ele também via todos os milagres que Jesus operava. E esse amigo de Jesus dizia que o amava. Sabe quem é esse amigo de Jesus? Esse amigo de Jesus se chamava Judas. Sendo que Judas, ele tinha uma fraqueza, assim como todos nós temos uma fraqueza. Judas, ele era muito ganancioso, ou seja, ele queria ter tudo, ele sempre queria ter mais do que as outras pessoas, ele sempre queria ter mais do que o que ele tinha. E ele não media as consequências dessas suas atitudes para conseguir aquilo que ele queria.
Então Judas ficou sabendo que os sacerdotes, os religiosos daquela época que não gostavam de Jesus, estavam armando uma cilada para Jesus. Eles queriam prender Jesus e matar ele, para que ele não continuasse fazendo os milagres que ele operava aqui na terra. E Judas, sabendo disso, Judas foi lá nos sacerdotes e chegando lá, Judas disse que iria entregar o mestre, o seu amigo, para que ele pudesse ganhar algo em troca disso. Então, uma noite antes da ceia, antes da Páscoa, Jesus reuniu todos os seus discípulos e foi nesse momento do jantar em que Judas saiu devagarzinho, foi lá nos sacerdotes e disse que ia entregar Jesus. E ele disse que faria isso. Então ele recebeu dos sacerdotes, um valor, 30 moedas de prata, em troca de entregar ao seu amigo, porque Judas sempre queria mais do que aquilo que ele tinha. E assim foi feito. Jesus, quando terminou o jantar, chamou os seus amigos, os seus discípulos, para orar lá no Getsêmani, lá no jardim. E ele levou os seus amigos para orar com ele, porque Jesus sabia que o momento estava chegando, o momento da sua morte estava chegando. Então Jesus, aflito, chamou os seus amigos para orar, porque na hora da aflição é isso que nós devemos fazer quando estamos tristes, com algum desânimo, quando estamos nos sentindo assim sozinhos, com algum problema, nós devemos orar, assim como Jesus fez. Então foi isso que Jesus fez. Jesus chamou os seus amigos e foi orar. E ele chamou Pedro, Tiago e João e foram orar mais num cantinho. Mas sabe o que aconteceu? Os seus amigos dormiram, os discípulos acabaram dormindo e os soldados chegou. E os soldados chegaram naquela noite e Judas, sabe o que foi que ele fez? Ele deu um beijo em Jesus para demonstrar para os soldados quem era o homem que ele deveria prender. E assim foi feito. Os soldados, prenderam Jesus. Infelizmente, os soldados prenderam Jesus. Judas tinha traído, enganado, mentido para Jesus em troca de algo, em troca de moedas, em troca de algo que só ia recompensar a ele mesmo. E muitas vezes ou nós ou outras pessoas agem dessa forma errada. Então que a gente vem aprender com a história de Judas que não devemos agir dessa forma. E olhe só que coisa mais linda, demonstração de amor que Jesus ele tem conosco e ele nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Você sabia que quando os soldados chegou, os discípulos de Jesus fugiram e Jesus não os odiou. Jesus ama cada um daqueles que fugiram, principalmente e igualmente a Judas. Jesus não deixou de amar a Judas mesmo sabendo que ele havia o traído e Jesus ele foi preso e condenado à morte. No outro dia, Judas ficou triste e queria resolver essa situação. Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes em troca que eles devolvessem Jesus, mas é claro que os sacerdotes não iriam fazer isso. E Judas derramou, jogou fora o dinheiro, mas de nada adiantou. Judas era para ter ido pedir perdão a Jesus, porque Jesus ele nos ama e ele com certeza iria nos perdoar. Mas Judas não. Ele ficou triste com aquela situação, mas ele não teve coragem de pedir perdão. Você sabia que nós devemos pedir perdão para que Deus venha nos perdoar? E outras pessoas também, quando nós agimos errado, o nosso coração fica assim machucado, triste, ferido. E se a gente não pede perdão, Jesus não tem como liberar o perdão nem as outras pessoas. E o nosso coração fica assim. Então Deus ele nos ensina uma grande lição, que se nós agirmos errado, nós devemos pedir perdão. E que se alguém agir errado conosco, nós devemos perdoar. E não devemos nos vingar dessa pessoa. Devemos agir diferente como Jesus agiu. E Judas saiu daquele lugar e ele foi tirar a sua vida porque ele não teve coragem de pedir perdão a Jesus. Então que neste dia você possa refletir sobre isso. Que o perdão é importante, o perdão ele é um remédio para a alma, ele nos cura, nos limpa e nos purifica. O perdão que Jesus nos ensina, nós devemos sempre colocar em prática. Porque se não perdoarmos, o nosso coração ele sempre fica assim, sujinho. E o nosso coração sujo, você acha que a gente consegue lavar com água e sabão?
Vamos descobrir o que é que consegue limpar o nosso coração? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Será que é o sabão que lava o coração? Acho que não. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não escondo nada, tudo ele pode apagar. Então, crianças, só o Senhor Jesus, ele é capaz de limpar o nosso coração, de purificar. E através do amor e do perdão, que nós venhamos aprender que o amor e o perdão é a maior lição que nós podemos aprender com o nosso mestre. Jesus perdoou a Judas. Jesus, ele não odiou a Judas, ele amou. Existe algo que você não consegue perdoar alguém, você faz o seguinte, você vai colocar esse momento, essa situação que ela entristece, que você não consegue perdoar, escreve no boletim, sempre quando você for orar pela manhã ou à noite, você apresenta a Deus para que Jesus ele venha tirar todo o mal do seu coração. Tá certo? Então, crianças, até a próxima. Que Jesus abençoe grandemente vocês e a sua família. Amém.